Quero abençoar a vida dos irmãos e desejar que o Senhor possa derramar das suas infinitas graças sobre cada um de vocês. Estamos de volta ao canal Pastor Mangrinha para recomeçarmos a nossa mensagem de ontem e eu creio que hoje o Senhor tem uma palavra rica para poder te abençoar. Ontem nós estávamos a falar sobre a origem da Torre de Babel em Gênesis, descrito em Gênesis no seu capítulo 11, que nós descrevemos os componentes e quem foi o seu fundador. E vimos que em Apocalipse, João, estando na ilha de Patmos, teve uma visão reveladora sobre a Babel. Já não era uma torre simples, mas a Babel, ela se agigantou. E nós explicamos o processo do seu crescimento. Ela cresceu através do vinho, que essa mulher que está por detrás dessa grande Babilônia, ela foi dando de beber aos reis das nações. Mas hoje nós queremos falar quem é que está por detrás dessa mesma Babilônia. É ali onde eu quero explicar por que ela se fortaleceu, quais são os componentes que fazem parte dessa Babel. Porque a Babilônia, ela não foi paralisada, Deus não destruiu, mas ela continuou e ela cresceu, se fortaleceu. A palavra Babilônia, nós falamos, significa confusão para os deuses. Mas em si a Babilônia, ela é todo o sistema político e religioso. Sistema político porque ela trabalha para cumprir uma agenda, para entrar numa regra global. Existe alguém que está por detrás de todas as jogadas mundiais. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo que nós hoje fizemos, ela depende desses reis ou desses senhores que determinam como vai funcionar todo o sistema. Amém? Então, Paulo, em 2 Tessalonicenses, ao explicar a igreja de Tessalônica, ele deixou claro que o espírito da iniquidade, ou o mistério da iniquidade, ela já opera, mas ainda não manifestou, porque existe aquele que o detém. Quem é o que o detém? O que detém, que faz que seja aquele que impede para que o mistério da iniquidade não se manifeste ainda é a igreja. E este mistério da iniquidade, ela está a se referir ao espírito do anticristo. O espírito do anticristo, ela apenas trabalha nos bastidores, através de Satanás. Amém? Em Apocalipse capítulo 13, nós vimos a visão de João falar que ele vê uma besta que desce ou que sobe no mar, que é o espírito do anticristo, e a besta que emerge da terra, que vai representar o falso profeta. Esses dois, em simultâneo, estarão a cumprir uma ordem direita de Satanás, que é o dragão. A Babilônia, que é a mãe das meretrizes, ela é que coordena tudo que Satanás ordena. Quem é e quais são os que fazem parte da Babilônia? É o sistema das organizações mundiais. Eles, através destas organizações mundiais, eles determinam quando e como um povo deve ou não viver. Por exemplo, a OMS faz parte desse sistema babilônico, porque a Babilônia, ela representa politicamente o sistema da política na questão de saúde. A OMC também faz parte da Babilônia política. São vários componentes que em si jogam numa mesma regra, para que todos podem assim fazer com que todos os seres humanos não reconheçam a Deus. O objetivo principal desse sistema babilônico é não reconhecer Deus como soberano, é fazer com que o homem celebre o seu próprio mérito, o seu nome. Ele exalta-se a si mesmo, gabando-se dos seus resultados, descoberta e tudo quanto ele faz ao longo dos anos. A ciência faz parte da Babilônia. A educação faz parte da Babilônia. A religião também faz parte da Babilônia. Mas, pastor, como assim? A religião não é um projeto de Deus. A religião é um projeto satânico, porque a religião, ela ensina ao homem
adorar homem. Aleluia. Porque a religião, ela cria para si ídolos. Homens cujo nome se tornaram referencial. E esses homens, eles não trabalham diretamente para o Criador dos céus e da terra. Mas eles criam, fazem parte desse sistema, desta instituição que cresceu, que era uma pequena Babel, que cresceu e se fortaleceu, e que agora ela trabalha através da operação do espírito do anticristo. Por isso é que nós estamos a ver, nos últimos dias, um grande esforço da ONU em querer implementar as ideologias de gênero. Para quê? Para colocar um pensamento de desvirtuar o plano original de Deus. Tudo está focado em destruir o que Deus fez. Sempre foi a ideia de Satanás. E ele desejou tanto ser Deus. Mas Deus, que conhece a mente e som dos corações, a Bíblia fala que ele destroçou a Satanás e mais a terça parte dos seus anjos foram precipitados nos ares. Como ele não se achou mais lugar nos céus para ele, mas operavam nas regiões celestiais, então ele usou o homem desde a antiguidade para implementar ou engendrar os seus ideais, para que o homem continuasse a adorá-lo. Por isso é que Jesus, no livro de Mateus, capítulo 4, quando o Espírito o levou ao deserto, Satanás, ao apresentar-se a ele, ele foi claro em lhe dizer que se me adorares e me postrares, eu darei-te todas essas coisas e farei-te rico. O desejo de Satanás é a adoração. A Babilônia, ela é o espelho aonde Satanás se revê. É onde os líderes, para terem êxito, para permanecer no poder, precisam fazer parte desse sistema. Ele faz o pacto, ou seja, ele entra através de uma aliança com os líderes mundiais. E os líderes mundiais, os governos, os países que mais sacrificam, que é a ordem de Satanás, que é preciso sacrificar maior número de pessoas para permanecer no poder, essas pessoas que mais entregam almas, mais comercializam as coisas para Satanás, permanecem. Atualmente, a Babilônia está sendo estremecida. Eu ontem expliquei que Deus já está a preparar o cenário para a volta de Jesus. Mas antes da sua volta, ele está a preparar o seu povo através dos sinais do tempo. Daí que ele enviou um vírus, e o vírus mexeu a base da Babilônia. A Babilônia, com esse pequeno vírus, ela está a tremer. Ainda não caiu, porque ela vai cair. Ela tem várias coisas que o Senhor vai tratando aos poucos. Então, quero que vás comigo no livro de Apocalipse, para fazermos uma leitura, capítulo 17. Vamos entender o que essa Babilônia representa nos dias de hoje. Amém? Apocalipse, capítulo 17, versículo 1 diz assim: E veio um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheio de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 12 fala do dragão, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Mas aqui estamos a observar que havia uma mulher que estava sentada sobre a besta. A besta, não está a dizer se a besta que subia do mar ou se a besta que subia da terra, mas era uma besta de cor escarlata e que estava cheio de nome de blasfêmia. Amém? E tinha 7 cabeças e 10 chifres. Esta besta fala do anticristo.
Porque o anticristo, que é o espírito, o mistério da iniquidade, quando ele for manifestado, ele vai se levantar contra tudo que é culto, tudo que é de Deus, tudo que glorifica, honra o nome do Senhor. É a missão do anticristo de quebrar, de perseguir os cristãos. Mas quem dará o poder ao anticristo vai ser a besta que emerge da terra, que é o falso profeta. Mas João, ele vai vendo o sistema completo, na qual a Bíblia chama da Grande Babilônia. Expliquei. A Grande Babilônia é todo o sistema político e religioso. Político porque os políticos, eles são influenciados e têm que obedecer à regra de Satanás, porque o anticristo que opera ainda não deu a sua face. Ele trabalha desde os bastidores, até que chega aquele momento da sua manifestação. E isso quer dizer que ele não tem como fazê-lo, porque a igreja, que é aquele que o detém através do Espírito Santo, ainda está a trabalhar para resgatar maior número de pessoas, a levá-los a adorar a Deus. E a missão do anticristo é fazer com que as pessoas deixem de adorar a Deus. Mas ele já vai fazendo, já tem feito isso ao longo dos séculos, através dos reis, através da cultura, através do entretenimento, que são os componentes da Babilônia. E ele opera nos bastidores. Mas vai haver um tempo que vai se manifestar e o homem vai conhecer o iníquo como ele deve ser conhecido. Aleluia. Então João, ele está dizendo que essa Babilônia, ela prostituía, incitava os povos a se prostituírem. Como é que ela incitava o povo a se prostituírem? A prostituição está ligada à infidelidade. O povo de Deus, ela em si, deve obediência e deve ser fiel ao seu Criador. Nós, os cristãos, obedecemos a Deus. Mas o trabalho do anticristo é criar todo um ambiente para que nós damos costas a Deus. Por isso é que a Babel tinha uma intenção, é tornar o homem independente de Deus. O homem não podia mais dar glória a Deus. Se a Babel fosse consumada e chegasse aos céus, eles podiam se tornar deuses. Então Deus visitou eles e paralisou sua obra. A obra física parou. Mas o tempo levantou-se. Com o tempo, essa mesma Babilônia voltou a se reerguer e foi construída. E hoje, ela está fortalecida. Então o versículo 5 diz assim: nessa mulher, disse, na sua testa estava escrito um nome, mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Quero explicar aos irmãos que essa Babilônia não é uma mulher no aspecto físico. Ela fala do conjunto de todo o sistema funcional. Amém? Hoje, não somente a questão política, como está cautivo ao maligno, mas a religião também tem que jogar a regra de Satanás. Por isso é que nós vemos igrejas institucionalizadas, tornando-se um sistema. Qual é o conceito de uma igreja? A igreja é um organismo vivo, é o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro. A igreja também é uma nova criatura, mas o homem, através da história, ele estabeleceu um sistema dentro da igreja. Isso é uma história da igreja. E a partir disso, ele teve que fazer uma aliança com o homem, com o mundo. A religião não nasceu da ideia de Deus, mas faz parte do sistema que o homem criou. Aleluia. Por isso é que muitos hoje questionam as denominações, porque na sua maioria, elas não representam o reino dos céus. Tem homens e mulheres de Deus, com temor de Deus, dentro dessas denominações.
Mas se nós vemos a essência do que é a igreja não faz parte. E não é isso que nós vemos ou que o mundo nos apresenta. Mas sim, elas são um conjunto de religiosidade. Daí que a Babilônia, ela compõe esses dois elementos. O político, o religioso. E no político é onde ela tem um subconjunto, onde tem as organizações mundiais, onde tem o funcionamento da OMS, onde tem as ONG, e que em contrapartida eles ditam a regra de como e de convivência mundial. Nós estamos a ver que para hoje as pessoas apanharem a vacina tem que depender do que a OMS faz. O presidente que se levantar contra a OMS é derrubado. Não vai permanecer por muito tempo, porque eles têm que obedecer uma regra que é guiada por Satanás. Porque esses que hoje nos representam, eles têm uma agenda contra Deus. Eles têm uma agenda que é contra o cristão. A ideologia do gênero, o aborto, tudo que é contra Deus, eles estão prontos para implementar no mundo. Porque o que eles querem fazer, que como o pai deles, que é Satanás, é que está a instruir eles, então eles têm que cumprir essa agenda. É fazer com que Satanás volte a ser idolatrado e o homem tem que ser pervertido e o homem tem que deixar o seu estado original para ser uma criatura deformada, sem a imagem e semelhança de Deus. Então, esse sistema todo compõe a Babilônia. E ela se tornou grande, ao ponto de induzir pessoas à prostituição, a serem infiéis diante dos olhos de Deus. Ficaram rebeldes, já não querem saber de Deus, ou estão totalmente pessoas viradas de costa. Eles blasfemam contra Deus. Eles questionam os cristãos que pregam a palavra de Deus. Por quê? Porque a influência é do maligno. A agenda é diabólica. O sistema é satânico. É a Babilônia, a mãe das meretrizes. Um dos maiores pactos é a alma, é o sacrifício. As guerras que os senhores do mundo fazem, faz parte dos seus pactos. As guerras entre nações, o comércio. E um dos maiores comércios, segundo a Bíblia, eu quero o irmão vá comigo para nós terminarmos a palavra por hoje. Um dos maiores negócios que mais se faz neste século é o comércio das almas. Observamos que esta mulher, ela seduz todos os habitantes da terra a fazer pacto e aliança com ele. Quem não faz pacto com essa mulher não terá sucesso no mundo. Porque ela detém todas as riquezas, todas as chaves das riquezas. Jesus falou, eis que a Satanás disse a Jesus, todo o poder me foi dado na terra. Então, Apocalipse capítulo 18, versículo 16, diz assim, versículo 16, estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadoria de ouro, né? São essas mercadorias que elas fazem, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de linho fino, de púrpura e de seda, de escarlata, toda madeira odorifera, todo vaso de marfim, todo vaso de madeira, preciosíssima de bronze, de ferro e de mármore, cinamomo, cardamomo, perfume, mirra, incenso, vinho e azeite, flor de farinha e trigo, cavalgadura e ovelha, mercadoria de cavalos e de carros e de corpos e de almas de homens. Este é o contexto que João estava a ver. Mas atualmente, mercadoria, o negócio que hoje faz, ou que domina o planeta Terra, é o petróleo, é o diamante. Atualmente é a tecnologia, a internet.
é o maior comércio que essa mulher, que se diz rainha, que é a meretriz, ela está a fazer com os senhores do mundo. Nenhum homem pode se tornar milionário ou bilionário se não fazer parte desse sistema, porque ela jaz no maligno. E essa Babilônia, brevemente, segundo a visão de João, diz que vai cair. E o anjo diz, ai, ai, porque a grande Babilônia caiu. Diz, caiu a grande Babilônia. E ela se tornou morada de espécie de imundes e de todo espírito de maligno, todo espírito maus, fazem parte do sistema. Os principados, potestades que dominam as nações, eles governam os reis através das alianças. Todo governo atualmente, para perpetuar-se no poder, tem que ter um pacto com essa mulher. Aleluia. Por isso é que, por outro lado, a política é uma coisa diabólica, perigosa. Tem muitas armadilhas, porque você tem que jogar dentro das 4 linhas da regra de Satanás. Se não jogares, você morre. Te tiram a cabeça. Daí que o sistema baixo está do maligno. Aleluia. Mas o espírito do anticristo agora não pode se manifestar, porque a igreja ainda continua viva. A igreja continua a pregar a palavra de Deus. O Espírito Santo ainda está a convencer o homem do juízo, da justiça e do pecado. Mas quando ele foi retirado, que é a fase do arrebatamento, então o anticristo vai se manifestar tal como é, e vai cumprir a sua agenda, e vai levantar uma perseguição contra a igreja, e todos aqueles que não subirem serão obrigados a usar a marca da besta, que é 666. Amém? Por isso nós devemos estar preparados para as coisas que estão por vir. Aleluia! A igreja deve despertar. A igreja deve levantar e proclamar o evangelho em todo lugar. Falar, pregar a palavra de Jesus. Aleluia! Porque Jesus está próximo, está nas portas. Amém? Deus seja louvado por esta noite, e acredito que o Senhor abençoe a tua vida com esta mensagem. Amanhã vamos continuar para nós explicarmos quem são as 7 cabeças e os 10 chifres, e falar um pouco sobre a besta, o anticristo, o falso profeta, e eu creio que vamos terminar a mensagem. Amém? Então prepara-se, partilhe esta mensagem, subscreva no canal, permita ou envie a outros amigos, para que possam seguir hoje a série bíblica que estamos a ministrar aqui. Deus abençoe a sua vida de forma extraordinária, em nome de Jesus Cristo. Amém.